Há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão. Nos quartéis lhes ensinam uma antiga lição de morrer pela pátria e viver sem razão. O trabalho Story Art, realizado na matéria de História, incentiva os alunos a realizarem uma produção visual e artística, apresentando e explicando o assunto estudado no semestre. Para nosso último Story Art, o tema escolhido foi ditadura militar no Brasil, falando sobre os anos de chumbo. Todo esse trabalho carrega o objetivo de mostrar quem foi e o que fizeram os dois presidentes dentro do período da ditadura militar que criaram um período de extrema repressão, perseguição e violência contra os opositores da ditadura, ficando conhecido como os anos de chumbo. Já na parte artística, a opção escolhida pelo grupo foi o desenho, onde buscamos representar através de uma sátira a ignorância e negligência dos militares para com tudo o que fizeram durante seu período no poder do país. A maior dificuldade na realização desse trabalho, na visão do grupo, foi sintetizar o conteúdo a ser apresentado, pois vimos a quantidade de datas, acontecimentos, detalhes e informações interessantes que poderiam ter sido citados, mas que fugiam um pouco do tema em si. Mas, mesmo com essa dificuldade, acreditamos que encontramos bons resultados referentes à pesquisa e ao trabalho em geral. Contextualizando, o período da ditadura militar no Brasil iniciou-se por meio do governo de presidentes militares, generais do Exército Brasileiro eleitos indiretamente, ao longo de 21 anos, entre 1964 a 1985. Foi um período marcado por autoritarismo e violação dos direitos humanos, tendo sua pior fase no então chamado Ano de Chumbo, correspondendo ao governo do presidente Costa e Silva e Médici, onde se teve o mais cruel sistema repressor que o país já viveu. Aqui se levantam os três poderes da República entre larguezas internas e arrojos arquitetônicos. E dentro deste cenário de novas esperanças, toma posse da presidência da República o Marechal Arthur da Costa e Silva. Os anos de chumbo têm início quando Arthur Costa e Silva assume a presidência no dia 15 de março de 1967, após vencer a eleição indireta na qual ele foi o único candidato. A vitória de Costa e Silva para assumir a presidência foi resultado de uma campanha no interior do próprio exército para que o aparato da repressão da ditadura aumentasse. A insatisfação de parcelas da população com as medidas antidemocráticas no seu governo, no caso, violência, tortura, restrições dos direitos políticos e a liberdade de expressão, fez crescer o número de manifestações, sendo a passeata dos 100 mil uma das maiores. Nessa ocasião, o estudante Edson Luiz foi morto em confronto com a polícia, o que gerou muita comoção e fortaleceu a oposição ao regime. Em resposta, Costa e Silva promulgou o AI-5, que fechou o Congresso por tempo indeterminado, decretou estado de sítio, causou mandatos e proibiu a realização das reuniões. O AI-5 também dava o direito do governo de punir arbitrariamente os inimigos do regime. Por consequência, é considerado o golpe mais duro e violento de todo o regime militar no Brasil. O fim do governo de Costa e Silva se dá em 1969, quando o presidente militar sofreu um derrame, o que o afastou definitivamente da presidência, falecendo meses depois. Fim da votação por maioria absoluta, foram proclamados eleitos o general Emílio Garrastazu Médici para a presidência da República Federativa do Brasil e para vice-presidente o almirante Augusto Rademacher. O próximo a assumir a presidência, depois do Costa e Silva, foi Emílio Garrastazu Médici, 28º presidente do Brasil, governando o país entre outubro de 1969 a março de 1974. Seu governo é tido como o período de maior repressão da ditadura militar no Brasil. A repressão aos órgãos de imprensa foi intensa, impossibilitando a denúncia dos abusos que se espalhavam pelo país. Também observamos o uso massivo dos meios de comunicação para instituir uma visão política sobre o governo militar. Palavras de ordem e cooperação como Brasil, ame-o ou deixe-o, integravam o discurso político da época. Por outro lado, o governo Médici ficou conhecido como milagre econômico, por causa do elevado crescimento da economia do país neste período. Logo, o governo investiu grandes somas de recursos financeiros em infraestrutura, construção de grandes estradas, pontes e usinas hidroelétricas. O setor industrial e exportação aumentou, gerando milhões de empregos. Como a maior parte desses recursos financeiros era de empréstimos estrangeiros, quando a economia mundial se tornou adversa, o milagre brasileiro chegou ao fim.
A brutal concentração de renda impediu que as camadas populares melhorassem sua condição de vida. As desigualdades sociais e pobreza aumentaram nesse período. Os empréstimos estrangeiros geraram uma dívida externa tão elevada e custosa que, em pouco tempo, a dívida externa e a onda inflacionária acabou com o sucesso do regime, bloqueando por décadas o crescimento e desenvolvimento sustentável do país. Após o término de seu mandato, Médici deixa a presidência, afastando-se da vida pública e morrendo no Rio de Janeiro, em 1985. Ernesto Geisel assume a presidência. Torturas. Os anos de chumbo não deixaram apenas uma grande dívida externa, mas também um saldo de mortes mal explicadas e desaparecimentos forçados. Foram cometidas inúmeras atrocidades contra os que se opunham ao regime. Estudantes, intelectuais e engajados políticos foram as principais vítimas. Torturas físicas, como choques elétricos, pau de arara, afogamentos, palmatória, mutilação de membros, agressões físicas e psicológicas como ameaças de perseguição e chantagens, por exemplo, foram muito utilizadas pelos órgãos de repressão do regime para controlar a população ou obter informações. A Comissão Nacional da Verdade, CNV, ao apurar o período ditatorial no Brasil, listou pelo menos 434 mortes ou desaparecimentos forçados. Os números, segundo a CNV, não correspondem ao total de mortos e desaparecidos, mas apenas aos casos cuja comprovação foi possível. O AI-5 foi uma norma instituída pelo governo militar que estabelecia prerrogativas para os militares pudessem perseguir os opositores do regime. Consistia basicamente em uma ferramenta que dava legalidade jurídica para o autoritarismo e a repressão imposta pelos militares desde 1964. Tratava-se de um grande esforço realizado por eles para a criação de mecanismos que justificassem suas atrocidades. O AI-5 só foi revogado 14 anos depois por uma emenda assinada pelo presidente Ernesto Geisel em 13 de outubro de 1978. Explicando a arte, à esquerda temos um homem que representa o Tribunal da História, cobrando todos os crimes cometidos pelos militares durante o período ditatorial. E à direita temos um militar, representando a posição dos militares perante todas as acusações. O legado da ditadura. Os senhores sendo acusados de uma dívida externa bilionária, inflação descontrolada, milhares de mortos e desaparecidos. Certo, jovem. A lei da anistia irá cobrir tudo isso pra mim, né? Por fim, vimos como os dois presidentes, Costa e Silva e Médici, criaram um período mais cruel e com maior violência e repressão que o país viveu nos anos de ditadura. O governo de Costa e Silva ficou 100% marcado pelo decreto do AI-5, o que inaugurou o período de maior rigidez no país, tornando claro o autoritarismo imposto pelos militares. Já o governo do Médici, a intensa repressão à população e os meios de comunicação, juntamente com o milagre econômico, deixaram um rastro de desaparecimentos e dívidas exteriores para o país. A decisão na escolha do tema foi unânime, pois todos da equipe viam interesse no assunto, e finalizando a Story Art, todos do grupo se dizem satisfeitos com o resultado, pois conseguimos mostrar o que queríamos, um breve resumo sobre um período marcado para sempre na história do Brasil. A importância desse tema é mais voltada para a política, pois esse e muitos outros acontecimentos envolvendo ditadores, políticos, militares, etc., servem como manual histórico para as nossas decisões e percepções sobre política e sociedade na atualidade. Fazendo uma problematização final, na nossa parte artística, buscamos representar através do desenho como os militares se apoiaram na lei de anistia para passar um pano geral em todos os crimes e absurdos cometidos durante a ditadura, e como, em busca do poder e segurança para si próprios, mancharam de vermelho a história da ditadura militar, mancha essa que continua presente na memória das famílias que perderam seus entes de forma tão estarrecedora. Portanto, os crimes dos militares foram absolvidos pela justiça e pelo sistema, mas não absolvidos na mente das pessoas e muito menos na história. Acontecimentos como este no passado nos fazem refletir e melhorar nossa visão de sociedade. Atos como censura, opressão, falas e situações antidemocráticas são normalmente captadas e muito comentados nas mídias sociais. Atualmente, apesar de ser necessário se manifestar, protestar e se comunicar, é ainda mais necessário saber, pesquisar e estudar a história, para nos posicionarmos corretamente no presente. Afinal, um povo sem história é um povo sem memória, sendo facilmente enganado e manipulado.